Fala, rapaziada. Nessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do que é uma pasta de trabalho e o que é uma planilha, para a gente conseguir ver essa diferença e seguir para as próximas aulas. Então aqui, eu estou aqui no meu ambiente normal, aqui na minha tela da área de trabalho, e eu tenho o logo do Excel aqui embaixo. Então eu vou dar um clique para ele poder abrir, só esperar um pouco, e a gente vê que ele abre aqui, ó. Esse é o ambiente da pasta de trabalho do Excel. Então ele me dá as opções aqui, ó, da página inicial, onde ele traz para mim alguns arquivos que a Microsoft já oferece aqui, ó, pré-prontos. Então a gente tem aqui alguns modelos, ó, de orçamento pessoal, de folha de ponto, de agenda, de horário, de calendário, e aqui a gente consegue buscar mais modelos se a gente quiser. Ou então a pasta de trabalho em branco, que é o que a gente vai ver. E é o que normalmente a gente mais usa também. Aqui a gente consegue pesquisar pelos últimos arquivos que a gente mexeu. Então tem aqui, ó, os últimos arquivos que eu abri e trabalhei. Aqui a gente consegue fixar esses arquivos, ó, se a gente quiser. Ó, tem um pinzinho aqui de fixar. A gente consegue fixar, ele ficaria aqui. Então, se algum arquivo que a gente usa muito, a gente consegue deixar ele aqui para a gente acessar de uma forma mais rápida. E aqui a gente tem alguns arquivos que foram compartilhados. Eu clicando em novo, eu vou abrir uma nova pasta de trabalho. Nessa abrir, eu posso buscar no meu computador algum arquivo que eu queira abrir. Eu tenho aqui algumas informações de conta, comentários e opções. O que a gente costuma mexer mesmo, de praxe, é abrir o Excel e normalmente abrir uma pasta de trabalho em branco para a gente poder trabalhar. Então, abrindo aqui, ó, pasta de trabalho em branco. Ele traz a planilha para esse ambiente aqui do meio, que eu consigo inclusive fechar ela, ó. Eu pressionando o Ctrl F4, ele fechou a planilha, tá vendo? Eu não tenho nada aqui para trabalhar. Eu consigo retornar em arquivo e posso abrir novamente uma pasta de trabalho em branco. E aqui é onde a gente trabalha. Aqui a gente navega, usando sempre como referência as linhas da planilha e as colunas que formam uma célula. Dentro desse ambiente geral aqui de planilha, antes da gente trabalhar com a célula em si, a gente tem algumas opções que a gente consegue ver, ó, colocando o mouse em cima da planilha e pressionando o botão direito do mouse. Então, clicando aqui, ele me dá algumas opções. Eu posso inserir uma nova planilha, eu posso excluir, eu posso renomear se eu quiser, eu posso mover ela para uma outra pasta de trabalho. Então, a gente consegue trabalhar com duas pastas de trabalho ao mesmo tempo. Consegue exibir um código, que isso aqui já é um pouco de VBA, já é um pouco mais para frente. A gente consegue proteger a planilha. Eu consigo trocar a cor dela, por exemplo. Se eu quiser, eu vou deixar essa aqui de preto. E ao invés de inserir aqui com o botão direito, eu vou inserir clicando aqui, ó, nesse símbolo de mais. Então tem aqui, ó, agora a gente vê que uma tem um fundo cinza, que é esse default aqui do Excel. E a gente tem uma aqui com fundo preto. Aí, como eu falei, a gente tem algumas opções aqui, ó, eu vou inserir mais uma. Eu consigo clicar nela aqui com o botão direito do mouse e excluir. Então aqui eu tenho planilha 1, planilha 2, planilha 3. Consigo excluir essa planilha, então agora eu fico só com duas. Essa planilha 2, ó, eu consigo renomear se eu quiser. Eu vou colocar aqui, ó, segunda planilha, por exemplo. Segunda planilha. Enter. Então agora eu já tenho uma planilha com outro nome. Isso aqui a gente usa para deixar nossa pasta de trabalho um pouco mais organizada para quem vai utilizar. Então às vezes você tem uma planilha aqui, ó, eu posso renomear como histórico, por exemplo. Histórico não, como controle. Então eu já sei que é uma planilha de controle. Aqui eu teria, por exemplo, ó, renomear um relatório. E assim a gente consegue ficar mais organizado, não precisa ficar clicando na planilha para saber o que ela traz para a gente. Em alguns casos, que a gente vai ver mais para frente, a gente tem essas planilhas de controle aqui que a gente não precisa que o usuário veja. Então a gente consegue clicar com o botão direito e ocultar ela aqui, ó, cadê? Ocultar. E a gente fica só com uma planilha aqui. Se a gente quiser reexibir, botão direito de novo, a gente consegue reexibir. Ó, ele pergunta aqui qual a gente quer reexibir, só tem a de controle. Se eu tivesse mais aqui, ó, vou botar mais algumas. Vou aqui, ocultar, vou ocultar 5 também e vou ocultar 6. Quando eu clicar aqui em relatório, reexibir, ele me dá algumas opções, ó, tá vendo? Ó, segurando o Ctrl ou o Shift, a gente consegue selecionar 3 de uma vez, ó, e elas voltam a ser reexibidas aqui. A gente tem algumas outras opções também, mas aqui ao longo das outras aulas a gente vai vendo, quando a gente for trabalhando com a planilha em si, o que a gente precisar fazer mais aqui, a gente trata nas outras aulas. Foi mais para vocês terem uma ideia mesmo do que é uma pasta de trabalho e do que é uma planilha. Então na próxima aula a gente vai ver um pouco desse ambiente aqui de planilha em si, as células e o que a gente consegue fazer com elas, para depois a gente dar sequência no curso já com uma base pronta. Falou? Então até a próxima.